retratada, muito parecido como era anteriormente. Esse aqui foi um caso que eu apresentei no 17º Congresso Internacional de Odontologia e no 5º Seminário Latino-Americano de Odontologia, onde nós ganhamos o primeiro prêmio. E ela, quando ela foi escovar o dente, Alex, ela bateu com a escova com tamanha violência que causou essa retração, tá? E era uma paciente com uma higiene impecável. Daí, eu olhei a gengiva e eu vi que na região de incisivo central havia uma excelente qualidade do tecido. E a vontade, eu vou confessar, era de tirar de canino para cá, mas olha o tamanho da raiz do canino. Eu falei, a chance de uma deiscência óssea ou uma fenestração é muito grande. Então, mesmo correndo algum risco de uma retração aqui, mas respeitando toda a técnica, nós fizemos no incisivo, tá ok? Então, incisão horizontal, vertical e contra-incisão e jogamos em cima, tá ok? Essa sutura que eu faço é uma sutura em suspensório, porque depois, com o tempo, eu posso explicar para vocês, para ter certeza que eu vou manter esse tecido totalmente aderido sobre a raiz. Na verdade, já falamos dessa sutura. Já falamos. 7 dias, 15 dias, como era e o resultado final. Observe que foi totalmente recoberto. Mais um caso aqui para vocês verem, uma retraçãozinha pequenininha, pequena, que hoje eu já não faria essa técnica de deslocamento. Semilunar, né, se faria? Semilunar, é a técnica chamada técnica de Tarnon também, tá ok? Muito menos agressiva, mas está aqui, paciente com sensibilidade muito grande, só para vocês verem, ó, incisão horizontal, vertical, contra-incisão. O grande lance é na contra-incisão não deixar esse pedículo tecidual muito fino. Porque se você fizer uma incisão muito aqui, por exemplo, sobra pouco irrigação sanguínea. Então ficou amplo, tá? Aqui incisão horizontal, vertical e a contra-incisão. E olha, 15 dias depois, já recobrindo totalmente, sem problema nenhum. 30 dias depois, o mesmo caso, como era e como ficou. Observem que não fica cicatriz, não fica nada. Todos eles, viu, Alex? Eu fiz com retalho de espessura total. Olha que caso difícil, gente. Aqui estão as incisões, não vem ao caso, fico muito, esqueci de limpar, desculpem. Mas como era o caso inicial, o freio já atuando, tá? A gente fez o deslocamento desta região para cá, um caso arriscado, porque não tinha muita gengiva inserida, a gente removeu o freio, fez o deslocamento, e olha aqui o resultado. Um mês depois, olha que lindo. Tá? Legal. Como era a retração. E esse aqui, Alex, é o meu caso mais bonito que eu tenho. Tá vendo que a cor dessa gengiva aqui está arroxeada? Aqui não havia osso nenhum. E além de tudo havia essa inserção aqui. Então, isso aqui na realidade era uma classe 4. Essa gengiva era para estar aqui, sabe, Alex? Deixa bem claro, Sani, é porque só. A gente falou isso no outro vídeo. Em saúde, a gengiva é o que o osso embaixo dela é. Em doença, nem sempre. Isso quer dizer o quê? Em doença, a pessoa tem uma perda óssea e às vezes a gengiva fica estabilizada na posição. Estabilizada. Aí quando a gente raspa, às vezes, ou faz acesso cirúrgico para raspagem, ela tende a descer um pouquinho. Se você olhar na segunda imagem aqui, você vai ver que a papila já desceu um pouquinho. Ele tirou um pouco do cálculo, raspou e a gengiva já... É verdade, exatamente. Observe que interessante, aqui onde não tem doença, olha que qualidade de gengiva, Alex. Maravilhosa, né? Por isso que eu arrisquei fazer essa cirurgia. Essa cirurgia, então, depois... Sani, você faz o deslocamento e depois desinsere o freio, você desinsere o freio e faz o deslocamento? Eu desinsiro o freio primeiro, Alex, porque eu não corto ele bem rente ao rebordo, eu deixo até um pouquinho de tecido, entendeu? Eu deixo parte da inserção para não deixar esse rebordo muito fino demais. Você tira um pouco e depois você completa, com o final da cirurgia você vai lá e finaliza. Isso. Ó, aqui sem, ó, tá vendo? Ó? Tô vendo. Tá? Compara. Tá? Então eu removo, mas eu não corto ele muito rente, não, eu deixo um pouquinho aqui. Tá? Então, ó, depois de raspado, condicionamento com ácido ortofosfórico, inclusive pegou um pouco aqui onde eu desinseri o freio, mas eu deixei de propósito, porque assim diminuiu o sangramento. Como eu ia jogar tecido daqui para cá e daqui para cá, eu removi todo o epitélio dessa falsa papila, e vou tracionar daqui para cá e daqui para cá. Isso aí é muito antigo, Alex. Inclusive, eu quero pedir desculpas. Você fez esse deslocamento dos dois? Dos dois, isso. Então, eu quero pedir desculpas, até porque o fio de sutura, na época, era de algodão que a gente usava, tá? É coisa muito antiga. 30 anos de experiência, 30 anos de fotos. Nem me fala. Na realidade, quase 38, Alex. Tá? Então, observem, gente, que eu chamo a atenção de novo, é assim.
como a doença pode ser localizada. Olha a qualidade da gengiva e aqui sem osso nenhum. Então, qual foi o planejamento que eu fiz? Tá? De um lado, de outro, vou jogar esses tecidos para cá, que nem o Alex fez com as mãos. E foi o que foi feito, Alex. Só que a hora que eu fui amarrar, a gengiva aqui no meio já cedeu. Eu não tinha osso. Então eu suturei, amarrei, tá parecendo uma taturana aqui, eu prendi de tudo que é forma possível, não importa. 15 dias depois, como era o que eu consegui? Um recobrimento parcial. E observem a qualidade do tecido. Por quê? Porque a área doadora era excelente. Mas veja só, o que é a falta do tecido ósseo? Permaneceu um tecidozinho aqui ainda. Aqui um outro caso de uma retração, tá? Onde foi feita a raspagem, avivei a borda, tratei com tetraciclina, removi o freio, tá ok? Fizemos deslocamento, como é cimento cirúrgico, que na época se usava muito, e aqui está a cobertura, só para vocês verem. E esse caso aqui, Alex, é um caso muito bonito que eu tenho. Esse caso aqui foi o seguinte, meu amigo, você está vendo esse tecido aqui, ó? Olha a retração como era grande, embora ele tivesse as papilas, esse paciente tinha uma escovação absurdamente traumática. Então eu consegui recobrir, mas o paciente depois voltou nessa condição. Por quê? Porque ele mesmo, a gente mesmo recobrindo, ele forçou com a escova de dente e infelizmente voltou a ter novas retrações. E observem a qualidade do tecido maravilhosa. Se ele não tivesse teimado a força da escovação, estaria totalmente coberto também. Deslocamento aqui, Alex, só por curiosidade também, a situação do paciente era essa. Olha que situação feia, implantes expostos, aqui era um implante também. Vamos ver se... O que eu fiz? Essa aqui foi um deslocamento apical do implante, tá? Eu avivei a borda aqui, depois que descontaminei, fiz uma incisão horizontal, soltei todo esse tecido e essa base cruenta aqui veio grudar aqui, tá? E a mesma coisa do outro lado. Porque aqui não tinha gengiva inserida, não tinha nada, tá? Eu expus o implante e ainda criei uma gengiva inserida. Entendeu? Eu gosto de fazer muito isso também. É uma técnica assim, não é um deslocamento lateral, mas como é deslocamento, eu falei, deixa eu colocar aqui já para o Alex ver, tá? Não sei. Tá? Aqui, sim, aqui é a técnica sendo realizada, soltando o tecido, jogando para cima, tá? Aqui, só para vocês verem como dá para a gente manipular, quando o tecido é de boa qualidade, como dá para manipular, como era. Tá? Aqui ainda ficou uma lingueta de gengiva inserida e o resultado depois. É uma cirurgia que apresentou alguma solução para melhorar a estética do paciente, tá? Só para falar aqui, o que a gente está falando é da importância do tecido keratinizado. Porque esse paciente, se ele não fizesse essa manobra, ia ter um mucosa de revestimento, ele não ia conseguir higienizar. E esse implante não ia ficar muito tempo em boca. Geralmente, quando a gente faz o implante, esse implante eu digo que ele vai ter um sucesso imediato, que é a ossa-integração, e o sucesso a longo prazo, que boa parte dos implantes que vocês colocarem não vai durar nem 10 anos. Por causa disso, não tem tecido keratinizado ao redor, é um dos motivos. Então, esse tecido não tem tecido keratinizado, é a mucosite, que é a inflamação, tecido mole naquela região, tá? E depois tem a implantite, que já começa a perder a inserção. Exato. É por isso que a gente teve esse cuidado de fazer essa movimentação de tecido para ganhar queratina naquela região. Exato.